Boa noite, igreja. Bom que hoje está lotada a igreja, né? De manhã, tivemos aqui uma programação, tivemos muita informação, pudemos celebrar a DIP, né? Só para quebrar o gelo aqui. Todos sabem o que é DIP? O que é DIP? Para não mais esquecermos o que é a DIP, Dia da Igreja Perseguida. Foi muito bom estar aqui de manhã, né? Foi momentos incríveis para nós, né? Bom se estivesse todos aqui como está agora à noite, mas não foi assim, né? Então eu quero só dar uma palavrinha, irmãos, sobre o que foi a DIP. Uma ressalva para os pais e para aqueles que têm filhos também, pequenos, crianças, que ore pela igreja perseguida. Ensine as crianças e encoraje a orar todos os dias pela igreja perseguida. Orar para a igreja perseguida, para os irmãos perseguidos, para que não perca a fé. Esse é o pedido deles, né, que fizeram aqui de manhã, para que aumente a fé. E nós aqui, brasileiros, né, nós precisamos orar para aumentar a nossa fé, para que a gente possa proclamar o Evangelho de Jesus a cada dia que passa. Porque hoje existe mais de 1 milhão de muçulmanos no Brasil. E se a gente não fazer o evangelismo, eles vão fazer. Então nós façamos ou eles fazem. E que no ano que vem, a próxima DIP que vier, né, nós possamos nos empenhar mais e assim a igreja se comprometer mais com a igreja brasileira se comprometer mais com os perseguidos, não só da África, mas de todo o mundo, para que não sejamos lá na frente sofrer as consequências de não pregar o evangelho hoje. E para dar continuidade, irmãos, eu não quero falar muito sobre a DIP agora à noite, né? Porque nós tivemos trabalho de manhã, mas para dar continuidade, eu quero chamar aqui o irmão Walter, é um missionário que quase toda a igreja conhece. Ele está na Bósnia fazendo um trabalho muito bom. E quem não conhece o Walter, aquelas ofertas que você oferta aqui todo mês para a oferta missionária, parte dessas ofertas vai para ele, né? Então eu peço que continue ofertando para missões. E também eu não posso esquecer, a Débora pediu aqui, para que vocês, quem quiser receber notícias sobre as portas abertas, vai lá no fundo e preencha a fichinha, que assim vocês podem receber mensalmente, trimestralmente, a revista da Portas Abertas. Amém? Aqui está o Walter, mais uma vez, né, para quem não conhece, ele está na Bósnia, ele vai falar mais notícias sobre ele, e também falar um pouquinho da igreja, né, que também tem perseguição lá na Bósnia. Não é só na África, nem na Coreia, mas em todo o mundo, em todos os lugares, a igreja de Cristo é perseguida. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, neste momento estamos aqui na Tua casa, Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Usa, Deus, o Walter nesse momento, para que ele traga a palavra, que possamos, Deus, sair daqui nessa noite, transformados, Deus, pelo Teu Evangelho, e aqueles, ó Deus, que porventura, Deus, entrou aqui com o coração aflito, sejam curados, Deus, neste momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa encher essas almas e retirar todo aquele peso, ó Deus, que porventura esteja ainda, Pai. Cura, ó Deus, todos nós, de feridas, Deus, que sejamos, ó Deus, transformados pela Tua palavra, e também, ó Deus, podemos sair daqui dessa noite transformado pela Tua graça, Pai. Deus, continua abençoando o Walter. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Não. Dobro večer? Não. Laku noite? Não. Bom, está sendo um bom começo, né? Alô? Ok, agora está melhor, né? Ok, vamos ficar com isso aqui mesmo, até a gente chegar a uma solução técnica. Mas acontece, eu estava hoje na igreja pela manhã, uma jovem que esteve na Bósnia há um tempo, e ela estava toda feliz de nos ver, ela nos convidou para visitar a sua igreja, para falar um pouco sobre a sua ida para a Bósnia, e chegamos lá em cima, começamos a reunião, e falamos da irmã, cadê a irmã? No final, acabou a reunião, cadê a irmã? Ela subiu nas escadas, e agora está falando, não. Subiu nas escadas, ela tropeçou e quase quebrou o pé.
Aí o pessoal, cadê a Paula, né? A Paula já estava no hospital. Então, aí falou assim, Paula. Depois, umas 2 horas mais tarde, consegui entrar em contato com ela. Falei assim, Paula, parece que o diabo não quer que você vá fazer missões transculturais, né? Entrando na igreja, quebra o pé, né? Então, acontece essas coisas assim, mas espero que a questão é um problema técnico, não é um problema com o meu pé, nem com suas orelhas. Mas eu tenho aqui... Pode? Vamos tirar, né, irmão? Tá bom. Fica até melhor. Então, eu tenho aqui também comigo um rapaz da Bósnia, o Elvis. Ustani, sam da ljudi vidjeti kosti. Elvis, ele é um bósnio. Vocês, quem já esteve a vez passada, vocês viram ele num dos vídeos. Também tem o seu Antônio Martos, com a dona Ana, ela é psicóloga, o seu Antônio é um empresário. Por favor, seu Antônio, gostaria de apresentá-los, porque são pessoas que trouxeram a nós aqui, e são pessoas muito preciosas, estão aqui conosco, então é um prazer também ter nos trouxeram até aqui, Antônio Martos. Mas vocês estão para trás que na frente. Mas eu queria estar aproveitando, falando um pouco sobre o nosso trabalho na Bósnia e Herzegovina, falando um pouco sobre a Europa, também sobre a igreja perseguida, e também sobre a nossa vida pessoal com Deus. Eu agradeço de antemão pelas orações de vocês, pelo carinho. Eu sempre digo às pessoas que eu vejo, visito, que a igreja de Jacareí é uma igreja que nos tem acolhido sempre com muito carinho, com muito amor. É uma igreja muito calorosa, eu amo muito vocês. E obrigado por estar orando por nós, por estar caminhando conosco nessa caminhada. São cerca de 26 anos fora do Brasil. A igreja aqui está comemorando 21 anos e eu, em novembro, vou fazer 26 anos que estou fora do Brasil. Então, são aquele versículo de Marcos 16, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o sonho de Jesus, o sonho de Deus é as nações, não é isso? Não é só a nossa terra, não é só o nosso Brasil, o nosso quintal, o nosso bairro, mas o sonho de Deus é alcançar as nações. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, a ordem de Deus não se limita só ao Brasil, só à nossa cidade, mas o sonho de Deus é toda a terra. Então, quando vejo aquele globo terrestre, Deus está lá de cima, Ele não está só abraçando o nosso Jacareí, Ele está abraçando as nações, as multidões, e a preocupação dele é que o mundo seja salvo. E foi isso que Israel perdeu a bênção, a oportunidade, porque Deus queria usar Israel para alcançar as nações, para ser bênção entre as nações. Mas Israel não obedeceu, então ele perdeu esta bênção, e Deus deu a nós, Igreja de Jesus Cristo, para falar às nações, para sermos vasos de Deus. Então, o Senhor diz que ide por todo o mundo, né, pregar o Evangelho. São 18 anos na Bósnia, do Brasil para a Bélgica, da Bélgica para a Bósnia. Quando eu fui para a Bélgica, há 26 anos atrás, as pessoas acharam que eu estava sendo um turista. Vai fazer o que na Europa? Lá tem tantos crentes, lá tem tantos missionários, você é um turista. Então, foi muitos anos, irmãos, e até hoje muita gente pensa que a Europa é um continente cristão. E é difícil tirar da mente das pessoas que a Europa hoje é um continente dos menos evangelizados. Quando falamos da África, existe uma tremenda perseguição, mas existe um tremendo crescimento, porque a igreja cresce no sangue dos mártires. Na Europa não tem mais sangue de mártires, isso já foi. Então, quando eu falei que eu ia para a Bélgica, foi muita crítica. Tanto assim que eu saí só com $100 no bolso e a passagem de ida. Não consegui nem ter o recurso para comprar uma passagem de ida e volta, no caso de que não desse certo lá, né? Então, eu pudesse voltar para casa. E eu aprendi com o irmão André, da missão Portas Abertas, porque ele diz que para Deus não há portas fechadas. Eu sempre fui um admirador dele, eu tive o privilégio de conhecer em 2 ocasiões com o irmão André, um irmão muito idoso hoje, é pequenininho, né? E eu fico assim, meu Deus, esse irmão André é quase menor do que eu. Então, mas é um homem pequeno, mas de um grande coração, desafiador,
é um homem que tinha um desafio de alcançar as nações, de levar a palavra de Deus às nações. Então, eu tive esse privilégio de conhecê-lo e também através dos livros dele. Para Deus não há portas fechadas. Irmão André disse, Deus mandou você ir, não garantiu a sua vinda. Então, fui só com a passagem de ida e Deus tem nos guardado nesses 26 anos. Muitos jovens, pessoas querem, mas irmão, quanto é que custa a passagem? É caro, né, para fazer missões. Quem vai nos sustentar? Como é que eu vou ir? O que Deus encomenda, Deus paga. Então, se Deus chama, Deus vai providenciar os recursos. Eu creio que a salvação das almas, o mundo, é o que está no coração de Deus, é a paixão de Deus. Então, para Ele não há limites para não impedir que você vá. É a pessoa mais interessada em prover todos os recursos para que você faça a obra dEle. Então, só queria fazer uma parênteses aqui. Um mês atrás, eu estava cheio de dívidas. Começando a fazer disso. Meu Deus, onde é que está a Tua graça, Senhor? Eu tenho confiado em Ti, Senhor. Esta obra aqui não pode parar. Tem o Vale da Graça, tem a igreja, que estamos começando uma nova igreja. E as contas vão abaixando, tirando um dia da reserva, de outra reserva, daqui a pouco as reservas estão ficando sem reserva. Eu falei assim, meu Deus, aí vendi um carro, agora vou ter que vender o trator, vou ter que vender o quê, Senhor? Se eu vender, vai ser uma vergonha. Mas eu estava sabendo o que eu vou vender, procurando vender tudo que a gente tinha para não manter no zero. E eu estava começando a pensar, meu Deus, tantos anos aqui neste país servindo o Senhor, tantas coisas. O que as pessoas vão dizer quando virem que nós temos que começar a fechar essas coisas aqui? A nação, as pessoas que pensam que nós somos ricos. Não é que eu queira ser rico, mas a sociedade nos vê como uma referência de ação social, de crescimento, sem depender de governos. Aí um dia comecei a orar, e Deus me deu uma palavra lá em Mateus, naquele texto, quando fala que o amigo que chegou à meia-noite bater na porta, né, um homem chegou na casa do amigo, batendo na porta dele à meia-noite. Ele estava dormindo com os seus filhos e ficou perturbado. Por que você está me perturbando? Isso é que chegou visitantes na minha casa também tarde da noite e não tenho pão em casa. Como é que eu vou alimentar os meus convidados? Então, mas você está vendo que está tarde, está me incomodando, meus filhos estão dormindo. Aí disse, ainda que seja tarde, ele vai se levantar para dar aquele inimigo. Então, ali o Senhor diz que temos que incomodar a Deus. O Senhor diz que nos dá a lição de ter que incomodar a Deus. Bata a porta, force a porta, incomode o vizinho, incomode o seu amigo, até que ele dê. Aí comecei a orar com mais confiança. Tá bom, Senhor. Aí decidi pegar um papel, colocar todas as minhas contas num papel, escrever quem eu estava devendo, quem tinha que dever, quem tinha que pagar. Aí chegou mais de 6 mil euros. Ih, meu Deus, o que é isso? Aí comecei, cada dia aumentava as contas. Esqueci de pagar aquele. Ixi, eu prometi que vou pagar aquele também. Daqui a pouco já chegou quase 10 mil euros. Aí no domingo eu ia preparar a mensagem para a igreja. O que eu vou falar para a igreja, assim? Um homem sem fé na igreja, né? Aí de repente eu vou abrir a Bíblia em Bósio, aí é naquele texto que fala sobre a figueira seca. Que Jesus foi lá, viu frutos, né? Folhas, pensou que tinha frutos. Aí não entende, ele amaldiçoou a figueira, que nunca mais nasça fruto de ti. Aí os discípulos, vendo isso, viram, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, né, ela realmente não tem mais nada, secou a terra. Isso. Aí o Senhor Jesus, naquele texto, deixa eu ler para vocês, porque eu estou falando, mas está lá em Marcos. Marcos capítulo 11, disse que, e passando eles pela manhã, versículo 20, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crendo que recebeste, e será assim convosco. Então, eu li esse texto na minha Bíblia em bósnio, eu estava preparando a mensagem, né? Em bósnio. De repente, eu pego a minha Bíblia em inglês também, para dar uma olhadinha, achar mais outros textos, e quando eu abro a Bíblia, o mesmo texto. Aí vou abrir minha Bíblia em português, para fazer uma pesquisa mais profunda, né? E de repente, o mesmo texto, eu abro a Bíblia e cai em cima. O que Deus quer falar comigo? Então, reli o texto novamente, então, naquelas mesmas coisas. Se você crer e não duvidar, mas crer que assim fará, se fará o que se diz, assim será com ele. Então, Senhor, assim será. Aí nesse dia, agora não tem mais dúvida. Então, domingo, preguei a palavra de Deus, compartilhei o texto com a igreja. Na segunda, aí todo minuto, Senhor, olha, não esqueça que o Senhor já me prometeu. Já recebi. Na terça-feira eu senti uma paz no coração. Sim, recebi. Aí eu chego lá no e-mail, uma mensagem, 500 euros. Um irmão, não sei de onde, mandou 500 euros. E aí ele falou assim, Senhor, obrigado, mas que 500 euros para 10 mil euros? Né? Bom, já é um começo, Senhor, obrigado. Aí na quarta-feira vou no banco, perco a senhora pode verificar essa conta minha? Eu tinha uma conta que fazia meses que não via, porque não tinha nada mesmo. Aí tinha lá 1.000 pounds. Assim, olha que benção, Senhor. Assim, você pode olhar na outra conta lá, que eu tenho várias contas, né, mas é só para ter. Aí na outra conta tinha 3 mil euros. Nossa, quem mandou 3 mil euros? Aí, eu só quero dizer isso para vocês, eu quero compartilhar como Deus trabalha nas nossas vidas, e que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas ao mesmo tempo, quando Deus começou a responder, eu também entendi o seguinte, eu tenho esse rapaz aqui comigo, ele sempre causou muitos problemas. Eu sei que vocês, às vezes, têm filhos que dão muito problema, que talvez caiu nas drogas, né, está na vida, está se perdendo, bebendo, abandonou a casa. E esse aqui também tem sempre sido um problema. E naquele momento, assim, Deus falou para mim, Walter, se eu posso te dar o dinheiro que você precisa, eu também posso dar o coração de qualquer pessoa que você orar. Então, ora por ele, entregue. Então, a partir daquele momento, eu orei por esse jovem, sim, agora é meu. Ah, não é meu, é teu, Senhor. Então, é só uma questão de tempo, de esperar quando o Espírito vai trabalhar na vida desse jovem para fazer dele um homem de Deus. Que meu propósito não é fazer jovens que saiam das ruas sejam ricos, bem-sucedidos, mas é que sejam missionários. Então, o que aconteceu? No dia de sair da Bósnia, mais uma oferta, 3.500 euros. E depois, mais 500 euros. No final, 10 mil euros. Vocês podem dizer, mas esse Walter é rico, mas a gente gasta muito, gente. É que quando é para Deus, é para o reino de Deus, não há limites. Nós cantamos que tudo que teve um dos cantos que a gente cantou ali, que nós faremos maiores obras do que essa de Senhor Jesus. Vocês farão obras maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai. Então é Ele que diz, é Ele que prometeu, é a palavra que está dizendo. Então eu comecei a me alimentar com essa palavra e percebi que realmente o Deus que mandou para a Bélgica com $100, só com a passagem de ida, até hoje não falhou, Ele não faltará e não falhará. Então, eu quero motivá-los nessa pausa para motivá-los a orar e perseverar. Eu estava pensando, eu vou ter que arranjar um crédito, vou ter que vender isso, vou ter que vender aquilo, mas que vergonha eu levantar crédito. Eu não sabia, gente, de onde devia me o socorro. Aí lembrava aquele salmo, né? Ergo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E o maior problema do homem é confiar e não duvidar. A dúvida é o maior inimigo da fé. Se você duvidou, a sua fé acabou. Não duvide. Alimente-se da palavra de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Então, se você acha que 10 mil euros é muito, para Deus é nada.
Mas é porque o nosso trabalho requer muitas coisas, muitos recursos, porque temos um centro de convivência com 40 crianças, temos uma fazenda com 12 rapazes, era 18 no inverno. São 4 hectares. Temos a implantação de outra igreja, trabalhamos com muitas coisas, então 10 mil euros realmente é algo normal, quando você trabalha com muita gente, com muita coisa. Mas então, da Bélgica fui para a Bósnia, então, de lá nós estamos há 18 anos, e em Sarajevo, eu cheguei primeiramente em Sarajevo, né, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, você é especial. Tem muita gente falando para esse menino que esse menino é muito especial. Ele é especial, você é especial. Não importa de onde você veio, a situação em que você se encontra neste momento, você é especial para Deus. Você pode jamais, isso aqui, missões é para a gente que tem influência, é pessoas que sabem falar, é pessoas que terminaram faculdade. Gente, Deus não precisa da tua faculdade, nem do teu dinheiro, Ele precisa de você. Nem da sua capacidade de fazer coisas. Ele é que quer fazer coisas através da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, do seu emprego. Então Deus é capaz. O que você nunca imaginou, nunca viu, Deus preparou para você. Creia, receba. Então, nessa cidade, vocês já viram os nossos bureques. Então, para vocês começam a comer, vocês têm que vir lá na Bósnia, né? Então, venham, vocês vão experimentar. Então, por que a Europa? Por que eu falo da Bósnia? Porque lá não tem muitas igrejas. A Europa é um deserto espiritual. Graças a Deus que tem muitos africanos fugindo da perseguição. Eles estão salvando as igrejas europeias. Eu vejo igrejas africanas em Paris, africanos nas casas de oração, nas igrejas católicas também. Eles fazendo a diferença. Então a perseguição lá na África, no Oriente Médio, está trazendo uma leva de cristãos. Claro, tem milhões de muçulmanos também. Mas essas pessoas estão fugindo da perseguição. Como no livro no tempo de Jerusalém, no início de Atos, né, saindo de Jerusalém, eles iam por todos os cantos pregando o Evangelho. Então a perseguição tem gerado muitas conversões. Eu tenho um irmão que estava no Irã, ele disse que são milhões de iranianos convertidos a Jesus. É o maior número de crentes que se convertem atualmente são os iranianos. É o irmão George, tem 76 anos, que o irmão veio recentemente do Irã. Ele fala com o vigor de um jovem. Eu desejo que ele tivesse um corpo de alguém de 30 anos para voltar no Irã e continuar implantando igrejas, mas ele diz, eu não tenho mais tempo. Ele tem que voltar para a Inglaterra agora porque já está muito idoso. Cadê os nossos jovens com a sua energia para fazer o que os irmãos têm feito? Então, a Bósnia também, com mais de 20 anos de abertura, não tem nem 500 crentes. Eu falei isso no ano passado, não tem crescido. Mas a nossa igreja, pela graça de Deus, uma igreja de latinos, porque eu sou brasileiro e tenho um casal do Honduras e de Nicarágua, pobres. Aquele missionário era um rapaz de rua, menino de rua. Hoje está lá servindo a Deus na Bósnia com todas as suas limitações, dificuldades, porque ele viveu na rua muitos anos da sua vida. Então, a igreja que foi começada com um brasileiro e com latinos, está crescendo. Já tivemos 6 decisões esse ano, 2 jovens que estão em fogo pelo Evangelho. Adolescentes de 13 anos que estão pregando o Evangelho. Mas no país é um deserto. Onde tinha igreja, esse mapa aqui tem uns 15 anos. Já apagaram aqueles pontos vermelhos. Já não existe mais. Então, enquanto que na Bósnia não há perseguição hoje, também não há igrejas. Porque muitos missionários vieram e foram embora. Começou o problema, foram embora. Então, esta necessidade de voltar-se, de focalizar nesses países balcânicos, porque lá a necessidade ainda é grande. Agora, nós temos 4 frentes de trabalho, se é a igreja protestante, é o Centro de Convivência para Crianças, e o Vale da Graça e também os estrangeiros. São os 4 pilares do nosso trabalho. Deus tem nos dado a possibilidade de trabalhar com muitas pessoas de outros países, então
finalmente, agora em março, nós fizemos registro oficial da nossa comunidade protestante de Zênica, porque foi o melhor nome que a gente achou para agradar os gregos e troianos, né? Os muçulmanos, os católicos, os ortodoxos e os ciganos. Então, é a comunidade protestante de Zênica, né? Então, nós estamos lá com a implantação de igrejas, com a igreja local. Nós temos pessoas que têm vindo. Nós temos uma igreja igual à sua. Eu falei para o meu menino aqui que a igreja de vocês é igual à nossa, cheia de jovens, de crianças, aquele meninozinho orando aqui. Eu lembrei da nossa Emma, que também ora, do Léo, que dá estudo bíblico, com 12 anos, e dá estudo bíblicos. Aquele também, o Arnes, que também dá testemunho, a Emma. Aqui está o Léo, esse menino aqui, aqui da ponta, né? Ele tem 12 anos, ele dá um estudo bíblico melhor do que um professor de escola dominical. Ele tem um amor por Jesus. Em janeiro, o pai dele, no dia 13 de janeiro, se converteu a Jesus. Ele teve um AVC e quase morreu. Aí, naquele dia, saiu do hospital e às 9 da noite, ele ficou o dia inteiro me esperando para ir falar de Jesus para ele. Ele estava dormindo, estava triste, falou assim, poxa, Walter, pensei que você não via. Eles moram num quartinho de 9 metros quadrados, então quando põe a cama, não dá mais para entrar. Então, quando chegamos, eles tiveram que desfazer a cama para que eu pudesse entrar dentro da casa deles. E ali ele falou assim, olha, Walter, eu quero aceitar Jesus. Falando de Jesus, espera aí, deixa eu explicar primeiro o plano de salvação, né? Para ter certeza. Aí eu estava explicando, não, já, vamos orar. Tá bom, então eu vou orar, você ora comigo. Aí eu comecei a orar, já tinha orado antes de mim, Jesus me salva, Jesus, obrigado pela salvação. Então vamos agradecer. Jesus, espera aí. Então já estava salvo. Antes que eu terminasse a minha oração, ele já estava salvo, o pai desse menino. Então ele agradeceu, Jesus me salvou, obrigado Jesus. Mas a oração deste menino, com 5 anos se converteu a Jesus, o Léo. E em julho, o pai dele vai ser batizado e o Léo vai pregar na nossa igreja. Então, é um privilégio ver essas crianças, adolescentes que já participam dos estudos bíblicos, participam dos cultos e são parte ativas da nossa igreja. Então, esse inverno, nós tivemos muita oportunidade de dar estudos bíblicos profundos, tivemos batismos ano passado, ano retrasado, e agora, este ano, já temos várias pessoas que vão serem batizadas. Agora, o nosso próximo passo é iniciar essa igreja em Cacane. É uma igreja onde as pessoas da cidade ciganas, Roma, né, pediram para que, se a gente pudesse dar estudos bíblicos lá na casa deles. Então, começamos há 1 ano atrás, e agora, tem 3 meses, os jovens da nossa igreja começaram um trabalho com as crianças na rua, tem uns 30 ciganos que vêm, todo sábado, então lá eles fazem estudo bíblico, contam histórias bíblicas, fazem atividades, e agora nosso próximo passo, neste mês, é de alugar uma casa e ali começar um centro de convivências para ciganos e também reuniões para as famílias. Então, eu creio que vai ser a primeira igreja cigana de crianças na Bósnia, ou talvez na Europa, uma igreja de crianças ciganas. Porque, por enquanto, eu creio que essas ciganas, as crianças estão mais com sede do Evangelho do que os adultos. Então, nosso coração já está palpitando em saber que essas crianças já estão aceitando a Jesus e que Deus pode usar essas crianças ciganas que ninguém gosta, que ninguém quer, para fazer diferença também na Bósnia-Herzegovina. Então, esse é o nosso próximo passo. Então, é o Igor, você já conhece a foto, já está faltando a criança. Já tem 3 filhos, e agora em julho a esposa ganhou o 4º filho. Ela veio com a vontade de evangelizar, mas todo ano que ela quer fazer alguma coisa, ela fica grávida. Então, então agora vamos fazer o ligamento que chega, senão não vai poder evangelizar nunca, né? Todo ano. Já é o 3º ano, vai ser o 2º filho, então não está dando para acompanhar, né? Mas eles também são nossos filhos. O Igor é o meu filho mais velho, então é muito interessante, né? Então nós temos visita de equipes, vem pessoas do mundo inteiro. Está faltando gente de TBB da sua igreja, gente. Vocês estiveram lá há 17 anos atrás, 18 anos atrás. Cadê os jovens desta igreja? Estão perdendo o bonde da história, meus amigos. É excitante, é edificante, é adrenalina pura. Nossa, venham,
Vem vocês, enquanto não tem perseguição muito violenta ainda. Já passou, o pior já passou por enquanto, né? Eu digo, com o diabo é tudo por enquanto, você nunca sabe o próximo passo, né? Mas, o ano passado, levamos aqueles 3 jovens para a Bósnia, aqui um casal da França, ali é um brasileiro que ficou 3 meses. Esse jovem lá, que está ao lado do Elvis, era um transexual. Então, Deus salvou ele há 17 anos atrás, esse homem aceitou Jesus e quis passar 3 meses na Bósnia. E algumas pessoas, quando viram aquele rapaz cheio de jeitinho lá, falaram assim, que isso, Walter? Você pega qualquer coisa. Mas fazer o quê, né, Jesus? Deus ama qualquer pessoa. Então, quem sou eu para rejeitar? Ele falou assim, eu também quero. Então vem, né? E essa senhora de 62 anos também, eu também quero. Vem. Então, gente, para Deus não há limites. Deus transformou a vida deste rapaz, hoje é casado, né? É casado e ficou lá, participou do nosso trabalho por uns 3 meses e veio conosco agora para o Brasil. Então temos nossos centros de atividades, vocês já conhecem, que fazemos reforço escolar, atividades esportivas, né? Várias atividades com essas crianças, isso custa tempo e recursos, né? E também essas crianças, graças a Deus, são ciganas, crianças de rua, fazem muito. E Deus tem salvo essas crianças. A gente vê em cada uma delas um futuro, um homem ou uma mulher que vão fazer a diferença na sociedade. Então, nós temos com eles muitas atividades. Agora, o nosso Vale da Graça, né, que sumiu. Não suma, espera aí. Vamos lá. Então, aqui é uma vista aérea do nosso vale. Que vocês não podem ter uma vista aérea, o drone filmou o mês passado. Estava meio frio ainda, né? Mas já estava começando a ficar verde. Então, foi uns irmãos da Inglaterra que decidiram nos presentear com uma pequena reportagem sobre o nosso vale. Está vendo? A coisa assim está feia ainda, mas ali tem muitas oportunidades de crescimento, de abrir uma piscina. Ali aqui é um lago buraco ali, mas os rapazes, às vezes, quando tomam banho naquele buraco. Mas lá está a nossa casa, tem um estábulo, tem os plasteniques, né, as estufas, e a cidade está lá embaixo. Então, esse aqui é o nosso Vale da Graça, né, que Deus tem nos dado com esses jovens, nessa casa de passagem. Dezenas de jovens já passaram para lá, adultos. Este inverno tivemos muitas pessoas lá por causa do frio. Então, lá é uma fábrica de obreiros, entendeu? Não são pessoas que simplesmente vêm para passar um tempo, mas Deus tem levado aquele local para produzir pessoas, né, para a obra missionária. Esse é o nosso sonho. Então, ganhamos um trator agora no mês passado. E já quando chegou o trator na Bósnia, o pessoal, vamos vender, que vão ganhar dinheiro. Assim, meu Deus, estou com uma crise aqui, mas vamos vender, né? Aí é 11 mil euros, então eu já pagava mais de tudo, né? Mas aí o homem que deu o trator disse, Walter, se vender, eu vou ficar chateado. Não venda. Aí estamos tentando agora comprar o material para colocar ele funcionar, né? Está funcionando. Então agora nós, como estamos construindo mais 2 casas, em cima da garagem, mal feita também, estamos fazendo já uma outra casinha para colocar mais jovens. E agora também compramos no final do ano passado aquela casa lá no final, né? E está meio estragada ainda, mas nós vamos transformar para ser um chalé para uma família. Então, se você quiser morar, daqui a uns meses vai estar pronta. Se vocês querem que fique pronta mais rápido, então envie uns pedreiros para terminar mais rápido ainda, né? Porque estamos com pressa de fazer aquele negócio funcionar. Então, temos esse albergue temporário. Este inverno foi muito frio, né? Em dezembro ficou o mês inteiro seco, não choveu, não nevou, ficou 5 graus negativos o mês inteiro. Aí chegou janeiro, aquelas 2 semanas de neve intensa, depois a temperatura começou a cair, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, chegou a menos 30 uma noite, né? E a temperatura não abaixava. O mais quente em janeiro foi 9 graus negativos. Então, um dia eu saí de casa, eu para a igreja, né, lá fora, fui ligar o carro funcionou com 24 graus negativos. Foi uma benção, né, porque a maior parte dos meus vizinhos, os carros nem piscavam, né? O nosso funcionou com 20 graus negativos. Na nossa casa, nós temos só um fogão. E o fogão que a lenha, né, que aquece a parte de baixo, e uma chaminézinha que funciona, que aquece o corredor, os 5 quartos. Então, nossos rapazes não têm aquecimento no quarto. Então, eles dormem praticamente numa geladeirazinha, né, a 0 grau negativo. E
tão bem de saúde, graças a Deus nenhum deles ficou doente. Mas ficou muito frio, e agora em abril já tinha começado a ter as flores, né? Aí de repente caiu mais 2 semanas de neve intensa, aí quebrou os galhos, quebrou muitas árvores. Então este ano talvez nós não vamos ter cerejas, nem ameixas, nem muitas coisas. Então tivemos muitos documentários sobre o nosso trabalho. Esse aqui é o Nós Somos da Guerra com o Elvis, está lá também, né? Que faz parte desse documentário. E agora, antes de vir para o Brasil, uns dentistas brasileiros de São Paulo, Dr. Ricardo, que é um professor universitário, e queria até abrir uma clínica em Cabul, no Afeganistão. Ele morou 5 anos em Cabul, aquele de barba branca lá, né? Então, ele falou assim, soube de um amigo que tinha uns trabalhos na Bósnia, ele estava na Albânia, vão lá na Bósnia. Aí vieram. Aí tentou vir, fez uma força aquele de brasileiro de última hora, né? Aí chegou até no Montenegro com as malas dele e voltou para trás. Aí telefonou lá da rodoviária, Walter, Deus não quer que eu vá, parece que Deus não quer que eu vá na Bósnia, porque me fizeram voltar para trás. Eu falei assim, peraí, onde é que o senhor está? Eu estou aqui já em Shkodër, na Albânia, voltei, peguei um táxi, voltei. Então espere que eu estou buscar o senhor. São 6 horas de carro, né? Então deixa que eu buscar o senhor, daqui a pouco eu chego aí. Aí saí de casa às 6 da tarde, cheguei às 00:30. E estava lá esperando na pracinha, ele mais os pastores. E vamos embora. Aí, à 00:30, voltamos para a Bósnia. Aí tem umas estradas assim, cheias de uns 15 quilômetros no meio da floresta, assim, que você pensa que, se você não conhece, você fica apavorado. Pensa que eu estou num filme de terror, porque você não vê mais nada. Tem só a estrada, só ela mesmo, e lá passa muitos caminhões e ônibus. Então, se o caminhão chega primeiro que você tem que voltar para trás, encostar no morro, né, e deixar que ele passe. Mas é uma fantasia. Mas aí eu dirigi de volta até às 5 da manhã. Às 5 horas, assim, ó, o senhor quer dirigir um pouquinho? Eu assim, eu dirijo. Aí eu dou para o irmão dirigir o carro. Aí, onde eu estava só no caminho, uma reta para Zenica, em Sarajevo, ele bate o carro. Meu Deus. Aí o carro bateu, assim, arrancou a parte toda do carro, assim, amassou, né? E o carro, nós tínhamos acabado de comprar, porque nós tínhamos voltado da Bélgica o mês anterior, e também a irmã que fez dirigindo, né, com toda a impulsão, ela também bateu com o carro parou no meio da pista. Na Alemanha são aquelas pistas de alta velocidade, e a pista estava lotada de caminhões de tráfego, e ela bateu com o carro ficou atravessado no meio das pistas centrais, e faz, Senhor Jesus, salva a gente, Senhor. E também, irmão, Senhor, nos salva. Foi o que nós falamos, Senhor Jesus, salva. Gente, parece que esses filmes de ficção, parou tudo. De repente, não tinha nenhum caminhão, gente, parou tudo. Só quem esteve lá para ver o milagre que Jesus faz. Na mesma hora, não tinha um caminhão. Nós paramos no meio da pista, nas 2 pistas, os caminhões iam passando assim, nós paramos assim. Então, ali tivemos o tempo de sair do carro. Gente, vamos sair do carro. Vamos sair do carro. Aí começou a aparecer os caminhões, vão parando. Aí eu peguei, consegui tirar o carro do meio da pista, empurrando ele, né? E graças a Deus ficamos lá e foi aqui passando. Aí eu pensei, os doidos lá, o pessoal tirando sarro da gente. Gente, vocês não sabem o que Deus pode fazer. Mas nós somos salvos, o carro foi perda total. Então esse é o segundo carro que a irmã tinha comprado, e agora o dentista bate com o carro deve ser, o que eu vou falar para a irmã, Senhor? Mas interessante, naquela mesma pista na Alemanha, em Nuremberg, nós tivemos 3 acidentes nesses últimos 2 anos, na mesma região. Assim, isso aqui é do diabo. O diabo não quer que a gente passe nessa região de Nuremberg, né? Mas, e aí, chegamos em Zenica, e 2 dias depois, o filho dele mandou uma mensagem, pai, eu tive um sonho muito difícil com o senhor. Eu sonhei que o senhor estava morto, mamãe estava chorando, e que estava todo mundo triste. E no meio da noite eu acordei com uma grande dor, e uma dor real, tão forte, que eu senti uma verdadeira dor. Aí eu acordei e comecei a orar, interceder pela sua vida, pela sua viagem, não sabia onde o senhor estava. Só não mostre essa mensagem para a mamãe, para não ficar preocupada se alguma coisa possa acontecer. Só que não sabia que já tinha acontecido, que ele tinha se levantado naquele exato momento para orar por nós. O diabo não queria que ele entrasse na Bósnia. Ele entrou. Foi 4 dias de grande bênção, ele arrancou muitos dentes, fez muito tratamento, salvou vidas naqueles 4 dias. E com isso,
Nós vamos abrir a nossa clínica dentária móvel. Em nome de Jesus, o Senhor nos deu um carro e uma clínica, né? Amém. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ter essa clínica móvel, vocês vão ver como é que nós vamos dirigir aquele carro. Eu não, senão vai ter acidente de novo. Mas eu não tenho problema não, gente. É quem dirige comigo que tem acidente. Graças a Deus, né? Então, nossos desafios é continuar nossos projetos da nossa igreja, centro de convivência, albergue temporário, também assistência ao idoso, a questão dessa clínica dentária móvel, o trabalho em Cacane, um outro centro de convivência, ampliação de outra igreja, e intercedam pelo mundo. O dia da igreja perseguida não é só hoje, é todos os dias. O irmão André disse que orou 10 anos pelo mundo comunista, não é isso? Eu também orei, eu fiquei todo dia orando pelo mundo comunista. E Deus ouviu, não só a minha oração, mas as nossas orações. Existem coisas atrozes que se passam no mundo islâmico, gente. E agora a Europa, que nunca teve, esses últimos anos, tem tido perseguição, eles estão experimentando ataques contínuos em Londres, em Paris, na Alemanha, em vários lugares, eles estão experimentando terror nas suas portas, porque a Europa ficou indiferente, tolerante com os islâmicos, pensando que não, eles são pessoas boas, né? Não, o verdadeiro muçulmano que conhece o Corão, ele é violento mesmo, né? Então, muito obrigado por ter orado por nós, por estar sustentando as nossas vidas através das suas orações, mas eu quero desafiar vocês a vir, a conhecer mais de perto a Europa, não só a Bósnia, a Europa precisa de brasileiros. Eu vejo igrejas grandes, lá em Bruxelas tem uma igreja de 500 brasileiros. Nossa, que coisa fantástica, não é? Porque são de imigrantes que estão lá se juntando porque falam português. Temos que enviar pessoas que vão pregar o evangelho aos belgas, aos iranianos, aos afeganos, aos imigrantes que estão na Europa. Gente, Deus tem abençoado a igreja brasileira. Não façam como Israel. Não fechem os olhos para as necessidades do mundo. É claro que vocês estão fazendo um bom trabalho aqui. Mas envie mais pessoas para fora. Envie pessoas para ir lá onde realmente o coração de Deus também está batendo forte. Porque eu vejo os belgas, os franceses, são pessoas modernas, mas perdidas. Tem tudo, mas não tem nada, porque não tem Deus. E agora estão experimentando o terror do islamismo em seus países. Então, pode acontecer com você. Eu não sei quanto tempo eu tenho, perdi a conta. Quanto tempo eu tenho, irmão? Esqueci. 5 minutos. Nossa, nem preguei ainda. O que eu vou fazer? Então eu vou ler um versículo aqui para vocês, tá bom? Mas, está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 12. Eu vou para a Bósnia mesmo, vocês vão ficar aqui no Brasil, né? Mas em 2 Timóteo 3, 12. O apóstolo, vocês conhecem o texto, né? Porque fala de perseguição. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que tu, porém, 10, né, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições eu tenho suportado, diz o apóstolo Paulo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, gente, a perseguição não é só no mundo islâmico. A perseguição é lá onde alguém quer viver uma vida diferente para Jesus. Você quer ser perseguido? É claro que você não quer. Ninguém quer ser perseguido. Mas comece a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Comece a defender a fé cristã. Comece a defender os princípios bíblicos do casamento, do relacionamento. Comece a viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus. E você vai ver quantas pessoas vão ficar contra você. Você vai ver quantas pessoas vão começar a olhar você diferentemente. Então o apóstolo Paulo diz assim, que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, uma vida correta, aos olhos de Deus, vão sofrer perseguição. Então, hoje o problema no Brasil, talvez, e na Europa, é que
nós deixamos que os cuidados deste mundo, as riquezas, como diz lá em Mateus 13, né, sobre a semente que é no meio dos espinhos, que as riquezas, os cuidados deste mundo começaram a sufocar o seu crescimento. Então não há fruto. Então o maior problema é que nós nos adaptamos ao conforto, à segurança. Esse rapaz veio para o Brasil e falou assim, nossa, o Brasil é uma prisão ambulante, as casas são todas com grades. É o medo de ser roubado, é o medo de ser perseguido, é tanta proteção, porque nós temos medo de perder, temos medo de que alguém roube a nossa tranquilidade, temos medo de que alguém roube aquilo que nós lutamos com tanto suor para adquirir. Vivemos numa prisão. E nosso conforto está dentro de casa. Mas aquele que vive para Jesus, ele abre mão primeiramente dos seus direitos. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha conversão, que para viver para Jesus, eu não tenho mais direito. Os meus direitos são dele. Então, quanto mais eu retenho, mais eu perco. Porque tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é dele. Então eu não tenho possessão nenhuma. O jovem falou assim, mas Aldo, como é que você vai para o Brasil deixar aquele vale, aquele, tudo nas mãos daqueles jovens? Eu deixo. Porque não é meu, é do Senhor. Se o Senhor não guarda a casa, em vão guarda o sentinela. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalham os edificadores, porque o Senhor dá a mesma coisa àqueles que confiam nele. O segredo, gente, é dependência total de Deus. É que tudo que é teu é dele. E tudo que você tem foi ele que te deu. O apóstolo Paulo diz, você tem aprendido a minha maneira de viver, o procedimento, o propósito, a minha fé. Longanimidade, amor, perseverança. Mas você também tem que fazer parte dos meus sofrimentos, das perseguições. Não se envergonhe das minhas cadeias, diz o apóstolo Paulo. Então, meus amados, vocês ouviram muito sobre a perseguição, a igreja perseguida. Mas é difícil sair da sua zona de conforto. É difícil deixar para trás aquilo que você adquiriu, como você às vezes fala, com tanto esforço. Toda a sua vida trabalhando para ter aquela aposentadoria, de repente, alguém rouba. Mas o Senhor diz que você tem que acumular tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem um ladrão entra. Gente, lá no céu, eu falo na minha terra, o ladrão não vai entrar no céu. Pode me roubar nessa Bósnia, mas no céu não entra ladrão. É lá que está o meu tesouro. A minha casa, quem está construindo é Deus. Chegou um casal de missionários na nossa casa para visitar, que eu pensava que eles iam morar conosco. Aí eles viram nossa casa, a esposa do missionário alemão disse, nossa, eu fico admirada, vocês vivem muito simples. É muito simples, como é que você consegue? Eu falei, minha senhora, isso aqui é um hotel. Isso é um hotel. Tem quartos, tem camas, tem um banheiro, é simples. Mas melhor do que isso, estraga. Que a nossa casa, eu falei para ela, a minha casa, quem está construindo é Deus. O supremo arquiteto. Ele está construindo a minha casa nos céus. Então isso aqui é só temporário, eu só estou com isso aqui só porque abrigasse jovens. Eu estou construindo um pouco mais só para ter mais lugar para as pessoas virem morar, porque eu não quero ter casa grande e vazia. Ela falou assim, então nunca mais vieram. Eles iam dar resposta 2 dias depois, a gente vai te dizer terça-feira, a gente vai vir aqui ou não. Nunca mais voltaram, nem disseram, olha, desculpa, a gente não vai voltar mais. Por quê? Porque é muito simples. Aos olhos deles. Porque estavam em outra cidade, com uma casa muito bonita, no meio de pobre. Então eu não quero construir nessa terra, gente, uma mansão. Porque a minha mansão está nos céus. Então pode me roubar. Como diz a minha mãe, tem mais Deus para dar do que o diabo para carregar. Então o diabo pode roubar hoje, mas Deus vai me devolver amanhã muito mais. Então não tenho medo de perder, porque é perdendo que se ganha.
Então, gente, o segredo de uma vida vitoriosa é deixar Deus fazer parte dos seus bens, dos seus recursos, da sua saúde, dos teus sonhos, do teu futuro. Perseguição pode acontecer a qualquer momento. É só você viver uma vida dedicada a Jesus Cristo. É Ele que vai fazer a diferença. Se você não quer perseguição, então continue do jeito que você tiver. Vai para a sua escola, para o seu trabalho, não fale muito de Jesus, não perturbe as pessoas com a salvação, não fale os seus pecados, não fale que o homossexualismo é pecado, não fale que aquelas coisas que elas estão fazendo errado. Fique calado. A ninguém te perturba. Mas também não tem frutos. Porque aquela semente que é no meio das raízes não produziram frutos. Os cuidados deste mundo, as riquezas, abafaram. Então deixe Deus agir através da sua vida. Sonhe com os sonhos de Deus. Liberte-se. Entregue para Jesus. Senhor, tudo é teu. Este carro é teu. Esta casa é tua. O meu emprego é teu. Senhor, faça o que quiser, porque tudo é teu. Consagre ao Senhor. Entregue ao Senhor. E se você perder, já ganhou. Que você já ganhou a vida eterna. A vida eterna é que é mais importante. Que se você morrer hoje, você vai para os céus. E Jesus disse para aquele ladrão, hoje, em verdade digo, hoje ainda estará comigo no reino de céus. A primeira pessoa que entrou no céu foi um ladrão. Não deu tempo nem de se batizar. Entrou com Jesus, porque se converteu. Então, ele disse, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, se você perder os seus bens, a sua vida, o diabo não pode roubar. Ela é de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Consagre a sua vida a Jesus. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu fico assim com aquele doutor Ricardo. Ele é um homem que podia ganhar muito dinheiro. Assim, Walter, eu passei 5 anos no Afeganistão. Ele tem uma casa em Alphaville. E você, se eu tratar os dentes, não fala de Jesus, eu não trato o dente. Eu não vou fazer meu trabalho gratuito se eu não falar de Jesus. Em dezembro ele disse que ele saiu do Afeganistão porque os terroristas, né, os talibãs, metralharam a casa dele cheia de balas de manhã. Então a polícia disse, sai daqui, ó, eles vão te matar. Então ele está considerando o fato de mudar talvez para a Bósnia. Mas ele tem 55 anos e quer ir para o Afeganistão, mas agora como soldado da ONU. Da OTAN. Gente, eu gosto de homens assim, de pessoas que estão prontas. A esposa dele fez 2 operações de coluna, ficava 10 horas sentada na cadeira fazendo próteses lá em Zênis, dentaduras, e não saía nem para comer. Homens, mulheres de Deus, ainda existe, que não estão para ganhar dinheiro. Ele falou assim, Walter, se eu quiser ganhar dinheiro, eu trabalho para o governo alemão. Ele trabalhou para o governo alemão, ganhou muito dinheiro. Eu quero é ganhar almas para Jesus. É isso que vai fazer diferença. Eu tenho tudo que eu quero, mas o que eu quero mais de tudo é almas para Jesus. Que esse seja a sua paixão, ganhar o seu vizinho, ganhar a sua cidade, as nações para Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe.